E na última sexta-feira, um aluno do curso de Gestão e Políticas Públicas da USP foi confrontado em sala de aula por não utilizar máscara. O decreto do governo paulista desobriga o uso do equipamento em escolas e universidades, tanto em ambientes abertos quanto fechados. Essas regras foram desrespeitadas pelo professor Alessandro Soares da Silva, que leciona a matéria de Sociedade e Estado. Durante a aula, o docente confrontou o universitário Wesley Kaique Silva por não querer usar o equipamento. Colega. Sim. Pode ficar sem máscara. Pode. Sair do campus. Não. Onde está escrito isso? É a regra da universidade. Não, mas cadê a regra? Cadê a portaria? Obrigado pela reitoria. Não. Uma análise da reitoria não é uma portaria, entendeu? Eles mesmos falou que não é considerado... Eu já entrei em contato já com eles. Eles mesmos falou que não tem ordenamento jurídico para isso, entendeu? Eles falaram análogo a transporte. Aqui tem roda, aqui tem trem, aqui tem trilho. Não. Eu sou servidor público. Eu também sou. Eu tenho fé pública. Eu também tenho. Então eu tô falando, você vai ter que ou Eu também máscara tenho. ou sair. Você escolhe, tem duas opções. Mas quem vai me tirar? A guarda. Chama, que eu chamo a polícia militar. Chama a guarda. Eu chamo a polícia militar. Vai ser qual guarda? Você que pediu. Não, eu vou chamar a polícia militar. Chama já. Porque se identifica aí, já que você também é servidor. Eu vou acionar a polícia militar. Tá fazendo graça dentro da sala de aula, em vez de estar fazendo seus serviços. Você é a única pessoa que... Vocês estão fazendo graça. Você tá fazendo o que agora? Não, eu tô na minha. Eu tô exercendo meu direito de aluno. Não atrapalhei a aula de ninguém. Chamar a autoridade. Não, você desacata. E você também me desacatou. O que você fez foi ainda pior que o desacato, cara. Não é autoridade. O que você fez foi até um crime, cara. Vamos se acalmar. Não vi ninguém é autoridade de nada aqui. Entendeu? A gente não resolve nada. Não, eu já acionei a polícia militar. Eu agora quero que eles vão conduzir todo mundo à delegacia. Vai ter que todo mundo ser conduzido à delegacia. Eu vou fazer ocorrência contra eles, contra a instituição. E a gente resolve isso aí mais pra frente. Os responsáveis pela segurança da universidade pediram que o aluno pusesse a máscara a fim de amenizar a confusão. Contudo, o universitário rejeitou a proposta e abriu um boletim de ocorrência contra o professor envolvido no caso. Historicamente adepto de movimentos esquerdistas, o Centro Acadêmico Herbert de Souza, que diz representar os alunos do curso de Gestão e Políticas Públicas, reuniu assinaturas para abrir um processo interno contra Wesley Kaique Silva. Segundo o comunicado da USP, a universidade não aderiu ao decreto estadual e municipal e determinou a continuidade do uso. O caso foi divulgado pela revista Oeste. Fiuza. Vitor, você veja o terreno perigoso que nós estamos para falar em sociedade. Isso que está se desfazendo aos nossos olhos é a ideia de sociedade. Por quê? Porque onde é que está a lei? Onde é que está a regra? Sumiu. Sumiu porque, nesta ideia da pandemia, onde a ciência virou propaganda, a própria questão da máscara, né? Assim, é legítimo, etc., mas várias das medidas não estavam cientificamente calçadas. 2 máscaras, 3 máscaras, nós vimos uma fanfarra em torno de um assunto muito grave. Aí o que acontece? No período que a gente considera que seja a saída desse problema, as regras vão se modificando, mas aí volta a valer o que sempre valeu ao longo da pandemia, que é quem restringe mais. Isso passou a valer. Eu vi recentemente, voltando ao bloco anterior, sobre o Supremo Tribunal Federal com o Hospital Albert Einstein, que eu acho que o Supremo não quer se meter com o Hospital Albert Einstein, a verdade é essa, mas o mesmo ministro Barroso, que, digamos, afinou e não defendeu o Zé de Abreu, que ele adoraria fazer com toda certeza, porque aí ele estaria acenando para uma outra igrejinha dele, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele deu uma liminar absurda, ilegal, contra a cidade de Uberlândia. A cidade de Uberlândia passou uma lei proibindo a exigência do passaporte sanitário, que, por sua vez, até pela lei aprovada, só estou falando de lei, não estou falando de vontade, não. Pela lei aprovada, precisaria de fundamentação científica e não há fundamentação para você justificar a medida universal obrigatória. Pelo todo mundo sabe, a vacina não impede o contágio e a vacina tem riscos ainda não totalmente dimensionados. É um escândalo que nós estamos vivendo. Eu vou sempre insistir nisso até que a gente saia e desvende esse escândalo. Pois bem, o ministro Barroso, ele foi lá e deu uma canetada, obrigando a revogação dessa regra.
Então, o que está valendo e o que valeu aí na USP? Está valendo a garganta. Está valendo quem grita mais alto, repetindo manchete de televisão, que é quem está dando a ciência. A manchete da televisão diz que a vacina é segura para crianças. Eu não sei onde é que eles acharam essa informação de que a vacina é segura para crianças. Tem anos ainda para você poder afirmar que é segura para crianças. E, no entanto, isso eu não estou falando de um problema de época, não. Estou falando de um problema de hoje. Segue-se o problema, seguem-se os problemas de pós-vacinados que têm reações graves e a gente não sabe se é a vacina, são coincidentes com a vacina, e isso não aparece. Então, este território, onde esse professor dá uma canta de galo e dá uma de dono do pedaço, ele é um emblema, ele é uma representação de uma sociedade sem regras. Não há fundamentação para essas regras, não há fundamentação para essa decisão da universidade. Eu dei recentemente uma informação sobre uma ação que um aluno ganhou da mesma USP, só que num outro departamento, numa outra faculdade, por um aluno que tinha um atestado, mostrando que para ele a vacina não era recomendada. E a universidade não quis saber. Então se criou uma obrigatoriedade, se criou uma série de obrigatoriedades tácitas, que não são legais, não estão dentro do direito, e aí, como disse o aluno, vira caso de polícia. Para mim, isso aí já virou caso de polícia. Você, Ana, 2 minutos. Olha, aplausos, né, para mais um aluno aí corajoso. Tivemos essa semana, não me recordo aqui o nome, Vitório, não, né? Daqui a pouco eu lembro o nome. E que defendeu o agronegócio ali com aquele professor lá, o tal Messias, né, dizendo que ele tinha diploma de Harvard, que ele não tinha opinião, ele tinha especialização. E hoje, infelizmente, essa agenda nefasta da esquerda mundial, não é só no Brasil, é de doutrinar, é de você se ajoelhar para uma turba ideológica só de um lado e você simplesmente repetir as falácias, as retóricas, as ladainhas, as narrativas, as mentiras. Aqui nos Estados Unidos, Vitor, para você ter uma ideia, existem escolas tentando diminuir o conteúdo de matérias como matemática, inglês, biologia e colocar matérias como empatia, sociologia, agenda LGBT, você discutir o seu gênero, e isso para crianças. Meninos de 8, 9, meninas de 10 anos, 12 anos. Ou seja, existe uma agenda global dos globalistas, uma agenda nefasta da esquerda, que quer exatamente implementar esse tipo de cultura e doutrinação nas salas de aula. Então, parabéns para o aluno. E aqui deixar mais uma vez, né, estabelecido de que esse espaço, a Revista Oeste, as nossas redes sociais estão abertas para a gente expor esse tipo de doutrinação que nada tem a ver com currículo acadêmico de escola alguma.